E aí pessoal, beleza? Meu nome é Paulo Tássio e nessa videoaula, que é a videoaula da aula 6 do curso de Linux gratuito do mundo dos hackers, eu vou estar mostrando alguns comandos básicos Linux, são comandos Linux. E no caso eu vou estar dando esses comandos aqui na distribuição Linux Ubuntu, que é a distribuição que nós estamos utilizando durante o curso de Linux do mundo dos hackers. Na aula 6, na verdade na aula 5, que é a aula anterior, eu mostrei como fazer as primeiras configurações no Ubuntu depois dele instalado. São configurações que são necessárias, por exemplo, para você dar comandos como superusuário e tudo mais. Então agora que a gente já sabe fazer essas configurações iniciais, a gente já está pronto para dar esses comandos, para a partir daí já estar instalando pacotes, instalando programas, manipulando arquivos, descompactando, compactando arquivos e também fazendo outras configurações mais avançadas no Ubuntu, no caso no Linux, e também estar vendo outros assuntos relacionados a Linux. A primeira coisa que eu vou fazer aqui então é me logar. Deixa eu entrar aqui na minha conta. E deixa eu dar uma ajustada aqui também para ficar melhor para vocês. Aí. E agora a gente vai entrar no terminal, que é onde a gente vai dar esses comandos. No caso, só clicar aqui no ícone do Ubuntu e pesquisar por terminal. Vai aparecer aqui o ícone e você clica então no terminal. Aqui já está o nosso terminal. E deixa eu só aumentar ele um pouco aqui para ficar melhor para a gente estar visualizando esses comandos. Como são muitos, a gente vai utilizar muito o terminal, vai ficar melhor para a gente. Um ponto importante, todo mundo acha que em Linux é sempre terminal, um monte de comando, um monte de funções que você tem que fazer. Enfim, é sempre comando, 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 mas na verdade, hoje em dia essa realidade é um pouco diferente. O Ubuntu, inclusive, é um dos responsáveis por mudar tudo isso. Você vê que hoje em dia a gente já tem uma interface gráfica bem amigável, o Ubuntu 12.04 é até bem diferente a interface dele, a gente já pode pesquisar por um pacote aqui, por exemplo, o Gedit, que é um editor de texto, que você pode estar, é tipo um bloco de notas. As pastas também, tá tudo bem parecido com Windows, a gente pode abrir uma pasta aqui normalmente, a gente pode copiar arquivos aqui para dentro, a gente pode transferir arquivos daqui para um pendrive, para gravar em um CD e tudo mais. Então não tem mais que ficar criando pasta através de comando, criando arquivos através de comando, nem também ficar fazendo algumas configurações por comando. É claro que algumas coisas a gente vai ter que fazer através do terminal, a gente vai ter que utilizar comandos. É até por isso que eu estou mostrando esses comandos básicos, que quando chegar essa hora, quando a gente precisar dar esses comandos através do terminal, vocês já estarem preparados. Mas hoje em dia, na maioria das distribuições Linux, a gente já tem tudo uma interface gráfica. Então, configurações já dá para fazer através do gerenciador de sistema. Pastas a gente já pode estar criando normalmente, clicando com o lado direito, criar pasta. A gente pode estar criando arquivos de texto também. Não é mais tudo terminal, terminal, terminal. Essa coisa de que Linux é só comando já não é verdade. E outra coisa também é que como são muitos comandos que eu vou mostrar agora, eu até dividi eles por categorias, eu vou tentar ser o mais breve possível em cada comando para não prolongar muito essa videoaula. A primeira coisa que a gente deve saber é que quando a gente for dar um comando ou seguido de um argumento que tem espaço, por exemplo, o comando cd, ele é um comando que você entra dentro de um diretório. Se o diretório que a gente for entrar tiver espaço, como por exemplo área, aqui espaço d, espaço de novo, trabalho, a gente não pode dar o comando dessa forma, porque o Linux ele reconhece como cada string seguida de um espaço é um argumento. Então, por exemplo, área, no caso até coloquei errado aqui. Pronto, área seria o primeiro argumento, D seria outro argumento e trabalho seria outro argumento. Então ele tentaria entrar no diretório área, e isso não existe. Até você dar um enter aqui, ele vai mostrar o erro porque o diretório área não existe. Então a gente deve estar utilizando o aspas duplas. Então, por exemplo, seria área de trabalho e fecha com as aspas duplas novamente. Então, se eu der esse comando, agora sim ele vai entrar no diretório área de trabalho. Então, sempre que tiver espaço, você usa aspas duplas. Bom, como comando de informações, eu separei 3 comandos aqui que são os que a gente mais vai utilizar, que é o comando, o primeiro é traço traço H, que no caso não chega nem a ser um comando, é mais um argumento que a gente passa para outros comandos, que ele mostra informações do comando. Isso ficou meio confuso, né? Comando, argumento e tudo mais. Deixa eu até explicar antes também, para ficar mais claro, né, tudo isso, como funcionam os comandos. A gente dá um comando, por exemplo, cd, isso é um comando. O que vem a seguir é um argumento, por exemplo, área de trabalho, que nem eu dei no início. Por exemplo, o Paulo ali agora. Isso vem a ser um argumento. Então, comando cd,
Argumento é o que vem depois. Se tiver um espaço e seguir de outras coisas, por exemplo, Tássio, seria primeiro argumento e segundo argumento. Vai depender do comando. Então, por exemplo, se eu der o comando mkdir --help, ele vai me mostrar informações do comando mkdir. Aqui no caso ele mostrou a sintaxe, que é mkdir opção diretório. Aqui uma breve descrição, que ele cria diretórios, se eles já não existem. E aqui os argumentos que podem ser utilizados. Então, sempre que você não souber como que utiliza um determinado comando, você pode estar utilizando esse --help. Por exemplo, tar-help. Vai mostrar, show. Aí, --help, vai mostrar informações do comando tar. Nem sempre vai ser --help. Então, se você não conseguir com --help, você tenta --h ou então --help, que às vezes pode variar, mas normalmente sempre vai ser --help. O segundo comando é o comando main. Esse comando ele é muito utilizado principalmente por programadores, porque ele mostra informações de comandos e ele mostra também informações de funções do padrão C-ANSI. Então quem é programador C e às vezes tem dúvidas sobre como utiliza uma determinada função, o que ela retorna, que argumento que ela recebe, você dando o comando main seguido do nome da função, por exemplo, fprintf, você vai conseguir informações dessa função. Lembrando que o comando main, ele mostra informações de comandos e mostra informações de funções ANSI. No caso, fprintf é uma função do padrão C-ANSI. Dei um enter aqui, então ele me mostra o nome. Aqui são outros nomes relacionados a printf, no caso tem printf, fprintf, que foi o que eu pesquisei, sprintf e tudo mais. Aqui tem o cabeçalho que contém o protótipo da função fprintf, que muita gente até fala que é biblioteca, você deve incluir biblioteca, mas na verdade isso daqui é um cabeçalho, um arquivo de cabeçalho, e a biblioteca trata-se de outro arquivo que vai conter aí sim a função que você está chamando. No caso do arquivo de cabeçalho, ele contém apenas o protótipo da função. Mas enfim, quando fala biblioteca, você incluindo esse arquivo vai chegar ao mesmo objetivo, que é incluir um arquivo que tem informações sobre a função que você vai estar utilizando. E eu não sei nem por que eu estou falando sobre isso, porque isso já é voltado à programação. Vamos focar aqui nos comandos Linux. Então aqui no caso ele mostrou o cabeçalho, o arquivo de cabeçalho que contém essa função, que é stdio. E aqui está a função fprintf. Está aqui o argumento que ela recebe. No caso, o primeiro argumento é uma string, pode ser stdio ou stdio não, pode ser stdin, stdout, stdr, ou então uma stream do tipo file que aponte para um determinado arquivo que você tenha apontado. E aqui também é um outro comando que é o formato do que você vai estar imprimindo, né, nessa stream. E aqui esses 3 pontos que significam argumentos variáveis ou parâmetros variáveis para essa função. Isso é questão de linguagem de programação C mesmo, não venha a ser comandos Linux. Mas eu só quero mostrar isso, que a função main também serve, no caso o comando main serve também para estar mostrando informações de funções do padrão C-ANSI. Para sair daqui, vocês podem até estar lendo aqui, que aqui tem algumas opções do que você pode estar fazendo. Eu vou apertar a tecla Q e já saio daquela tela de informação. Se eu utilizar o comando main remove, que no caso você pode utilizar o comando remove para remover um arquivo, ou então ter o comando remove, que também é do C-ANSI, é do padrão C-ANSI. Então se eu der o comando main remove, veja que ele vai dar preferência à função remove do que o comando remove. Então você tem que tomar cuidado com isso quando você utiliza a função main. A função não, o comando main. É só você prestar atenção. Sempre vai estar falando, por exemplo, se é uma função uma função C, por exemplo, sempre vai estar falando this is function, ou então the function, que é essa função, ou a função tal, a função remove no caso. E também sempre vai estar aqui um cabeçalho que você deve estar incluindo, e também um protótipo aqui retornando sempre um tipo de dado. Já comando não vai retornar isso. E nem vai precisar também estar incluindo nenhum cabeçalho nem nada. Agora já se eu utilizar o comando main rm, que é uma abreviação para o comando remove, ele vai mostrar aí sim informações do comando rm. E se eu utilizar main com o comando tar, ele vai mostrar informações do comando tar. O legal é que ele mostra diferente do tar-help. Ele mostra informações diferentes. Então é legal você também às vezes se você não entendeu muito bem pelo comando pelo
o comando seguido do traço help, você pode estar utilizando o comando main. E o terceiro que a gente vai utilizar aqui, que na verdade não é nem um comando, eu falei que são 3 comandos, mas na verdade é apenas um, que é o comando main. O traço help é um argumento, e isso que eu vou fazer agora é uma coisa legal para você saber que às vezes você digitando o comando sem argumentos, ele precisa de argumentos, vai também estar te informando o que você deve fazer. Por exemplo, se eu der o comando tar, ele vai falar aqui que eu devo especificar opções para o comando tar, e aqui ele vai me mostrar o comando que eu devo utilizar para obter informações desse comando tar. No caso, é o traço help que eu mostrei já no início. E também tem aqui outro que é o comando tar seguido de traço e usage. Em comandos de controle de acesso, a gente tem alguns comandos que vai servir para, por exemplo, controlar o seu acesso no terminal, e também para você reiniciar o seu computador, mudar a sua senha, também outras coisas que são relacionadas ao seu acesso, a sua sessão, no caso no terminal, ou então até mesmo no ambiente gráfico, enfim, no Ubuntu. Então o primeiro comando é o comando exit. O comando exit ele faz você sair do terminal. Então eu vou dar aqui o comando exit, sair do terminal. Vou entrar aqui no terminal novamente. Quando você está como super usuário no terminal e você dá o comando exit, você vai sair do terminal como super usuário. Você não vai fechar o terminal completo. Você apenas vai encerrar a sua sessão como super usuário. O segundo comando é passwd, e esse comando serve para você mudar a senha do usuário que você está logado. No caso aqui eu estou logado como Paulo Tássio. Se eu der o comando passwd, eu vou estar mudando a senha para o usuário Paulo. No caso, só pegou meu primeiro nome. Deixa eu digitar qualquer coisa aqui errada, para não chegar a mudar minha senha. O terceiro comando é o comando sudo, isso a gente já viu na aula anterior, que é para você dar um outro comando como superusuário, por exemplo, sudo apt-get update. A gente deu o comando, aqui você tem que digitar a sua senha. Pronto, aqui a gente deu o comando então apt-get update como superusuário. Deixa eu só terminar aqui a atualização, deixa eu até encerrar, pronto, para não ficar demorando muito. O terceiro comando é o comando su, o quarto comando, né, na verdade. E esse comando serve para você se logar nesse terminal como superusuário. Então eu dei o comando su, ter que digitar a senha para o meu usuário root, não é a senha para o usuário Paulo. Isso de usuário root também foi mostrado na aula anterior, então se você chegou já direto nessa aula, dá uma olhada na aula 5. Eu vou digitar aqui a senha para o usuário root. Eu acho que eu digitei a senha errada, deixa eu dar o comando su novamente. Aí, pronto. Então aqui eu já estou como superusuário. Veja que aqui já tem um jogo da velha. Quando você está como usuário comum, está apenas o cifrão. Então vou dar o comando exit e vou sair dessa seção de superusuário e vou voltar para o usuário comum. Olha lá o cifrão. Outro comando também é o reboot. O comando reboot você reinicia o seu computador. No caso, para você dar esse comando, você precisa ser superusuário. Então você tem que utilizar o comando sudo reboot. Ou então já está logado como superusuário. Não vou, obviamente, reiniciar aqui para não interromper nossa videoaula. E tem o comando também shutdown -H0. O comando shutdown, ele desliga o seu computador. E esse -H0, no caso, são argumentos que eu passo para ele desligar agora o computador. Mas se eu digitasse, por exemplo, -H30, ele desligaria o computador. No caso, você precisa ser super usuário também. Então você dá o comando sudo shutdown -H. Aqui eu vou colocar 30. Deixa eu colocar até mais para evitar de desligar antes que eu termine de explicar. Então aqui no caso ele vai desligar meu sistema em 70 minutos. Se eu colocar 1 minuto, ele vai desligar em apenas 1 minuto. Enfim, ó, o último argumento aqui é o quanto tempo que você quer que ele leve para desligar o computador. Se você digitar novamente aqui shutdown -help, você vai obter informações de comandos que você pode, de argumentos que você pode estar utilizando. Em comandos de rede, eu separei aqui apenas 4 comandos que são os mais utilizados. Primeiro, para você saber o seu IP, o MAC da sua placa de rede e tudo mais. Você utiliza o comando ifconfig, ifconfig, enfim. É só dar um enter e ele já vai me mostrar informações dessa interface de rede, no caso aqui é TH0. Então aqui ele já me mostra o meu IP, no caso esse é o meu IP local, e mostra também o MAC da minha placa de rede. No caso de um adaptador de rede sem fio, uma placa Wi-Fi, você deve utilizar o comando iwconfig. Aí ele vai estar mostrando informações da sua placa de rede Wi-Fi. Esses são comandos para obter informações de uma determinada interface de rede. Mas no caso eu separei entre os dois comandos, que são esses dois últimos, que são clientes que já vêm de forma nativa no Ubuntu. Por exemplo, um cliente FTP,
você consegue estar se conectando a servidores FTP. Olha só que eu já estou num terminal FTP, eu posso dar um open, um IP qualquer aqui. Para sair do cliente FTP é só dar um comando kit. E tem também o cliente Telnet, que ele já vem também de forma nativa no Ubuntu. No caso seria também Telnet, o IP que você quer se conectar e a porta. Vou inventar qualquer coisa aqui de novo. Opa. Por exemplo isso, pela porta 30. Ele se conectaria a esse IP ali maluco que eu inventei agora, através da porta 30. Claro que não tem nenhum IP desse aqui na minha rede local, então ele não vai se conectar. Para edição e visualização de texto, a gente tem o comando VI, no caso esse é um editor de texto, que é um editor de texto via terminal, você consegue editar um arquivo de texto através do terminal, você consegue estar visualizando também um arquivo de texto, deixa eu só criar um arquivo de texto aqui rápido para a gente poder estar visualizando ele. Mundo dos hackers. Vou escrever qualquer coisa aqui só pra gente estar visualizando. Aí. Então você pode estar dando o comando vim seguido, só que eu não estou na área de trabalho, deixa eu entrar aqui. Aí. Você dá o comando VI seguido do nome do arquivo. Mundo dos hackers. No caso, como está separado, é mundo, espaço dos, espaço hackers, tem que utilizar aspas duplas. E aqui eu já visualizei esse arquivinho aqui, de texto. Veja que está escrito que eu escrevi lá dentro, que ele me mostra. Curso de Linux, mundo dos hackers. No caso, para sair do VI, você aperta a tecla ESC, dois pontos e Q. Isso já vai sair do editor de texto VI. No caso, também tem o comando VI, M, que é o VI melhorado, só que no caso eu não tenho ele instalado aqui, isso não veio de forma nativa no Ubuntu, então também não vou abordar esse comando. Outro comando que você pode estar utilizando para editor de texto, no caso desse comando você vai abrir um editor de texto que tem interface gráfica, que é o gedit. Se der o comando gedit, ele vai abrir o arquivo, ele vai abrir o programa gedit. Então é um comando que, na verdade, todo programa, todo pacote que você tem instalado no seu Ubuntu, no seu Linux, se você chamar o nome do programa no terminal, você vai conseguir abrir esse comando. Vai conseguir abrir esse programa. O legal disso é que às vezes você precisa abrir determinado programa como superusuário. Então é só você se logar aqui no terminal como superusuário e chamar o programa que você quer estar abrindo. Outro comando também é o Pico, ele também é um editor de texto e visualizador de texto, que muita gente conhece ele como Nano. Então se eu der o comando Pico, mundo dos hackers. No caso eu estou abrindo novamente o meu arquivinho ali, mundo dos hackers. Então ele vai abrir o arquivo, aqui já mostrou o texto que está lá dentro. E aqui já tem umas opções também legais, chega até a ser mais fácil de utilizar o Pico, o Nano, do que o VI. Então aqui, por exemplo, tem para sair, obter ajuda e tudo mais. No caso, quando tem esse aqui, é para você apertar a tecla Ctrl seguido da letra. Isso é uma tecla de atalho. Por exemplo, se eu apertar Ctrl X, eu vou sair. E a gente tem o comando echo, que a gente pode estar criando arquivos. Então se eu der o comando echo seguido de uma string, por exemplo, mundo dos hackers.com.br, depois colocando como argumento o sinal de maior, e o nome de um arquivo, por exemplo, que vai ser a saída, pode ser paulo.txt. Ele vai criar um arquivo paulo.txt. Vai criar um arquivo paulo.txt com esse texto lá dentro. Aqui está o arquivo paulo.txt e aqui já está o texto que eu digitei no terminal. Isso é legal para quando você precisa criar um arquivo de texto de forma bem rápida. Agora a gente chegou nos comandos mais longos aí, que é a gestão de diretórios e arquivos. Eu separei alguns comandos aqui que são os mais utilizados para a gente não ficar prolongando muito isso e até para mim também não ficar citando comandos aqui que dificilmente seriam utilizados. Inclusive eu já devo ter feito um post no mundo dos hackers sobre os comandos, então aí vai ser mais fácil de vocês estarem acompanhando, porque vai ser uma lista com todos os comandos e uma descrição do que cada comando faz, então é só você estar dando uma olhada nesse tutorial, o link deve estar aí embaixo dessa videoaula. Se não está ainda é porque eu ainda não fiz esse post, não fiz essa matéria, mas mais pra frente eu vou estar fazendo e vou estar colocando o link aí embaixo. O primeiro comando é o cd, que eu já abordei até inclusive no começo da aula. O comando cd ele entra em diretórios, que são pastas. Por exemplo, aqui eu estou no diretório área de trabalho. Se eu der o comando cd Paulo, eu vou entrar na pasta Paulo. Olha só.
Pronto, tô dentro da pasta Paulo. Se eu der o comando cd traço traço, eu vou sair da pasta Paulo. Eu vou voltar um diretório atrás. Olha só, eu voltei para a área de trabalho. Eu vou entrar aqui no Paulo de novo, na pasta Paulo. E vou entrar na pasta Mundo dos Hackers. Pronto, então aqui eu estou dentro da pasta área de trabalho, Paulo, Mundo dos Hackers. Se eu der o comando cd traço traço barra traço traço, eu vou voltar 2 diretórios atrás. Eu vou sair da pasta Mundo dos Hackers e vou sair da pasta Paulo e vou voltar para a área de trabalho. Se eu desse só 2 traços, eu sairia apenas da pasta Mundo dos Hackers e estaria na pasta Paulo. Já os 2, eu volto para a área de trabalho. Calma aí, aí, pronto. Então aqui eu já voltei para a área de trabalho. O comando ls serve para a gente listar tudo que está dentro do diretório que nós estamos. Então aqui no caso eu estou na área de trabalho, se eu der o comando ls, ele vai mostrar todos os diretórios, arquivos, programas que estão dentro desse diretório, que é a área de trabalho. Ali no caso tem Mundo dos Hackers, que é esse arquivo. Tem o Paulo, que é um diretório, no caso ele está em azul, tem destacado aqui. E tem Paulo Tássio, paulo.txt, que é esse arquivo aqui. Se eu entrar dentro da pasta Paulo e der o comando ls, ele vai me mostrar todos os diretórios e arquivos que estão dentro da pasta Paulo. Então aqui no caso só tenho pastas. Lembrando que pastas ele fica nesse roxo aqui. E já arquivos ele fica com nome branco mesmo. Então aqui tem curso de Linux, MH, Mundo dos Hackers, então eu posso entrar em MH, por exemplo, e dar outro comando ls. Como ele não me retornou nada, isso quer dizer que não tem nada dentro da pasta MH. O comando mkdir, ele cria diretórios, ele cria pastas. Então eu posso dar o comando mkdir, curso de Linux. E aqui ele já criou a pasta para mim dentro, que no caso aqui eu estou dentro do Paulo. Se eu der um ls agora, eu vou ver a pasta lá, curso de Linux. Deixa eu voltar para a área de trabalho. E vou dar o comando mkdir novamente. Mkdir, curso de Linux. Novamente, como eu tô como o nome, como a string, que é um nome, tem espaço, eu tenho que utilizar aspas duplas. Agora sim, ele criou aqui na área de trabalho a pasta curso de Linux. O comando cp, ele copia arquivos e pastas para um determinado local que você quer. Então eu posso copiar essa pasta Paulo para dentro dessa pasta curso de Linux. Para isso eu utilizo o comando cp-r, esse argumento informa que eu estou copiando um diretório, não um arquivo. Aí eu digito o nome do diretório que eu quero copiar e coloco o caminho que será copiado. Por exemplo, será copiado para curso de Linux. E o nome vai manter o mesmo, Paulo. Se eu quisesse mudar o nome, eu poderia mudar aqui agora. Paulo 1, por exemplo. Dou um Enter. Agora ele copiou a pasta Paulo para a pasta curso de Linux. E o nome mudou para Paulo 1. Se eu abrir aqui, aqui já está a pasta Paulo, com tudo que estava lá dentro da pasta original. Que era essa aqui. Já se eu quiser copiar um arquivo, eu utilizo o comando cp sem o traço R. Por exemplo, eu vou copiar o arquivo Mundo dos Hackers para a pasta curso de Linux. Então, só digita aqui curso de Linux. E agora eu não vou mudar o nome do arquivo não, vou manter o mesmo. Mundo dos Hackers. Deixa eu puxar para cá para vocês verem melhor. Aí. Dou um Enter. Então esse arquivo já foi copiado aqui para a pasta curso de Linux. Com tudo que está dentro desse arquivo. Ele copiou o arquivo completo. Deixa eu fechar aqui essa pasta. O comando mv, ele move uma pasta, um arquivo, para um determinado local que você queira também. No caso, o comando cp, ele copia, ele faz uma cópia desse arquivo para onde você quer, mas não exclui o arquivo, obviamente, porque ele está copiando. Já o comando mv, ele vai mover esse arquivo para cá. Então ele vai sumir daqui e vai vir para cá. Deixa eu só excluir esses arquivos aqui, para mostrar novamente, não dá nenhum conflito falando que já existe. Por exemplo, eu posso mover a pasta Paulo para dentro da pasta curso de Linux. Então eu posso mover o arquivo Mundo dos Hackers para dentro da pasta curso de Linux. No caso do comando mv, a gente não precisa utilizar o argumento "-r" quando é diretório. Tanto para arquivo quanto para diretório, a gente utiliza apenas o comando mv. Então eu vou dar o comando aqui mv Paulo, vou copiar a pasta Paulo para dentro da pasta curso de Linux. E vou manter o nome da pasta Paulo, não vou colocar Paulo 1 igual eu coloquei da outra vez.
Inclusive até isso aqui que eu coloco no início do argumento, esse ponto barra, é uma mania que eu tenho que informa que para o comando que esse diretório, curso de Linux, está dentro do meu diretório atual, que é o área de trabalho. Isso é apenas para deixar explícito ali que essa pasta está dentro da minha pasta atual, mas é mais uma mania minha. Se você não quiser utilizar esse comando, se você não quiser utilizar esse ponto barra, você pode apenas passar como argumento a pasta de saída que você quer. No caso aqui, curso de Linux. Então aqui eu utilizei sem ponto barra. Então mv Paulo vai mover a pasta Paulo para dentro de curso de Linux barra Paulo. Como eu não coloquei ponto barra, o comando já sabe que eu estou dentro da pasta área de trabalho e vai pesquisar por essa pasta curso de Linux dentro da área de trabalho. Então se eu entrar na pasta curso de Linux, a pasta Paulo vai estar lá agora. Olha só, Paulo. Então eu posso mover de novo a pasta Paulo para fora da minha pasta curso de Linux. No caso, o que eu utilizei aqui foi um combo, né, do que eu mostrei no comando cd, que é mv Paulo, sair do diretório atual, que é o curso de Linux. Estou na área de trabalho agora, então vou mover essa pasta para a área de trabalho. Dei um Enter, e aqui ele já moveu novamente minha pasta Paulo para a área de trabalho. Então no caso aqui eu também posso mover esse arquivo, Mundo dos Hackers. Deixa eu só sair aqui da pasta curso de Linux. Aí. E vou dar o comando mv novamente. E agora eu movi o arquivo então Mundo dos Hackers para dentro de curso de Linux. Se eu entrar lá dentro, vai estar a pasta Mundo dos Hackers. O arquivo Mundo dos Hackers. Posso abrir aqui também. Mover o arquivo completo para cá. O comando rm, ele remove um arquivo ou um diretório. Então ele vai apagar aquele arquivo. Já nesse caso, como no comando cp que a gente utilizou, no comando de cópia, você precisa estar usando como argumento "-r" se é um diretório, ou então sem "-r" se é um arquivo. Deixa eu trazer o Mundo dos Hackers de volta para a área de trabalho para a gente remover ele. Então vou dar o comando rm curso de Linux. Aí tem espaço, coloca aspas duplas. Viu que ele não conseguiu remover porque ele é um diretório. Agora já se eu utilizar com o argumento "-r", ele remove normalmente. Então já removeu a nossa pasta aqui. Deixa eu dar o comando agora rm Mundo dos Hackers. Ele vai remover o arquivo Mundo dos Hackers. O comando chmod, ele dá permissões para um determinado diretório e determinados arquivos também. Isso é muito utilizado em servidores, principalmente servidores web. Quando a gente tem um site, a gente precisa dar determinadas permissões para diretórios e arquivos para que um sistema PHP, por exemplo, rode legal. Então o comando, às vezes a gente também vai precisar de determinadas permissões. Por exemplo, eu vou criar aqui, vou entrar como superusuário, já estou na área de trabalho, então vou criar aqui um diretório Paulo Tássio. Ele criou um diretório e tem esse cadeadinho aqui. Isso aqui informa que um superusuário criou esse arquivo. Então eu, como usuário comum, eu vou ter algumas limitações para com esse diretório. Já no caso, se eu utilizar o comando chmod e dar permissão 7777, eu vou estar informando que todo mundo, qualquer tipo de usuário, pode escrever, pode apagar, pode sobrescrever essa pasta, não é preciso ser superusuário. Não vou estar limitando nada. Então eu dou o comando chmod 7777, a permissão liberada para tudo, e o nome do diretório. Pronto, agora eu já dei permissão para tudo, então eu tirei limitações que estavam nessa pasta. E esse comando chmod eu só posso utilizar como superusuário, até porque para mim dar permissões eu preciso ser um superusuário. O comando cat, ele pesquisa em um determinado arquivo por informações que eu quero. Por exemplo, se eu der o comando cat paulo.txt, ele vai me mostrar tudo que está dentro do arquivo Paulo. É só o mundo dos hackers.com.br. Então eu posso fazer um combo, por exemplo, se eu der o comando cat paulo.txt, que é o nome do arquivo, e utilizar também o comando grep, seguido de uma palavra, por exemplo, mundo, o comando cat, deixa eu digitar aqui novamente, aí, eu tinha digitado com letra minúscula, aí no caso não tinha nenhuma palavra com letra minúscula, com mundo em minúsculo, no arquivo paulo.txt. Então, dando o comando aqui cat paulo.txt, fazendo
esse combo aqui com o comando grep, procurando pelo mundo, pela palavra mundo, o cat vai aqui mostrar para mim, vai destacar aonde estão essas palavras no arquivo paulo.txt. Por exemplo, se eu colocar aqui Paulo Tássio, colocar aqui novamente mundo, colocar Paulo Tássio e salvar esse arquivo, e agora dar o comando cat paulo.txt, vou procurar no arquivo paulo.txt, fazer um combo aqui com o comando grep e procurar pela pasta Paulo. Pela pasta Paulo não, pela palavra Paulo. Aqui no caso ele só mostrou um, porque é só um que está em minúsculo. Deixa eu deixar dois aqui em minúsculo. Paulo Tássio. Deixa só um aqui, Paulo normal. Deixa P minúsculo. Pronto, agora todos os Paulo estão com P minúsculo. Então se eu der esse comando, cat paulo.txt, que eu estou pesquisando no arquivo paulo.txt, utilizando o combo aqui com grep Paulo, ele vai me mostrar todas as palavras que tem que é Paulo. Então aqui no caso o mundo dos hackers, Paulo Tássio, curso de Linux, Paulo Tássio, aqui no início também Paulo. Isso também é bem legal para, no caso de você estiver procurando determinadas palavras em um arquivo. Eu posso também utilizar o comando cat paulo.txt, e aqui no combo do grep eu posso utilizar uma string ao invés de um comando. Por exemplo, eu posso utilizar uma string ao invés de uma palavra, Paulo Tássio. Essa agora ele vai me mostrar a string Paulo Tássio, não mais só uma palavra. Então você pode pesquisar por strings, que são frases, ou então por palavras, que é apenas uma palavra. O comando find, ele pesquisa por diretórios e arquivos que são em um determinado diretório. Então se eu utilizar o comando find.paulo, ele vai pesquisar na pasta atual que eu estou, área de trabalho, por pastas e arquivos que contêm o nome Paulo. Então aqui está Paulo, que é essa pasta aqui. Ele faz isso de forma recursiva, então ele entrou em Paulo curso de Linux aula 8, aula 2, aula 5 e assim por diante. Depois saiu, voltou para Paulo Mundo dos Hackers, Paulo MH, e aqui está o arquivo também paulo.txt. Se eu especificar um nome de um arquivo, por exemplo, utilizando o argumento ponto, que é o diretório que eu estou, traço name paulo.txt, ele vai me mostrar apenas esse arquivo aqui que eu pesquisei em específico, não vai me mostrar tudo que tem a Paulo. Já no caso, se eu desse o comando find.paulo.txt, ele mostraria tudo que tem Paulo, e não só o paulo.txt, que é o que eu realmente estou procurando. Por exemplo, se eu der o comando find.name mundo dos hackers, ele vai me mostrar apenas a pasta mundo dos hackers. Então eu tenho uma aqui que é dentro de Paulo, curso de Linux, aula 1, mundo dos hackers, tem essa pasta, e tem outra aqui que é em Paulo, mundo dos hackers, que é essa pasta aqui mesmo. Então ele vai te mostrar apenas isso em específico, apenas o que você está pesquisando, não tudo que tenha mundo, tudo que tenha hackers, enfim. Agora nessa última categoria, que é informações do sistema, eu vou estar mostrando alguns comandos que são importantes para a gente saber, por exemplo, qual a versão do kernel. A gente pode estar utilizando o comando name -a, então aqui a gente sabe qual a versão do nosso kernel. Lembrando, caso você não assistiu às primeiras aulas do curso de Linux, o Linux ele é o kernel do sistema, ou seja, ele que vai fazer a comunicação com dispositivos em baixo nível, por exemplo, sua placa de som, sua placa de vídeo, dispositivos removíveis, por exemplo, com pendrives, ou então comunicação serial, comunicação paralela, com impressora, enfim, qualquer tipo de comunicação a baixo nível, quem faz é o kernel. Então muita gente acha que Linux, por exemplo, isso daqui é o Linux, o Ubuntu é o Linux. O Ubuntu na verdade é uma distribuição Linux, ele é um sistema que tem o kernel Linux. Então aqui a gente tem a informação do kernel, Linux 3.2, isso porque eu estou utilizando o Ubuntu 12.04. O comando date, ele te mostra a data, mostra o horário aqui também, o ano, 2012, o dia da semana, quarta-feira, novembro, que é o mês, e o dia que nós estamos, 14 de novembro, quarta-feira, 14 de novembro de 2012, quarta-feira, 9h08, é o horário que eu estou gravando essa videoaula. O comando history, ele lista os últimos comandos que foram utilizados. Então aqui no caso o último comando foi o history mesmo, que eu acabei de dar. Eu utilizei esse comando aqui que
lista as variáveis ambientes, mas depois eu decidi não utilizar nessa videoaula. Tem o comando date, o comando clock também, que eu tentei utilizar, mas por não ser nativo eu resolvi também não deixar nessa videoaula, e os outros comandos que eu utilizei nas videoaulas, o name, do kernel, find e tudo mais, su, rm. Então isso daqui ele lista todos os comandos que foram digitados no terminal. Isso é importante caso você seja administrador de rede, caso você seja administrador de sistema, e você precise saber o que um determinado usuário está fazendo no terminal, se ele está fazendo coisas indevidas, por exemplo, fazendo configurações como superusuário e tudo mais. É legal você utilizar esse comando history, porque você consegue saber o que foi feito, né? Se ele se logou como superusuário e o que ele fez depois de ter se logado como superusuário. Já o comando last, ele me mostra o último log que foi feito. No caso, ele vai me mostrar os utilizadores que se logaram, os últimos utilizadores. Então, Paulo, que essa é a minha conta de usuário normal mesmo, e aqui tem um reboot, que foi reinicializado o sistema, reboot novamente. Depois eu entrei novamente como Paulo, reiniciei novamente, entrei como Paulo, reiniciei e agora estou como Paulo. Então isso também é legal, caso você seja administrador de rede, para você estar sabendo quem é que está se logando nessa máquina. Bom, então é isso, esses são os comandos que eu reservei, são os comandos que a gente mais vai utilizar durante o curso e que qualquer usuário Linux mais utiliza também em seu dia a dia. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, eu sei que ela ficou um pouco grande, mas isso foi necessário, eu ainda tentei resumir o máximo possível para não ficar tão grande, até que cada comando eu preferi não ficar indo muito a fundo, mostrando vários argumentos e tudo mais, porque isso eu vou deixar para um tutorial mais para frente. Ou então, se você já está vendo há muito tempo essa videoaula, já deve estar aí embaixo dessa videoaula, já deve estar o link. Então, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, não deixe de dar um gostei. Se você estiver assistindo pelo YouTube, se você não estiver assistindo pelo YouTube, acesse o nosso canal e dê um gostei nessa videoaula também, que vai ajudar a divulgar a videoaula. Não deixe de se inscrever no nosso canal também, se der para favoritar o vídeo também, eu agradeço, que vai ajudar também a divulgar a videoaula. Bom, então é isso, até a próxima aula do curso de Linux gratuito do Mundo dos Hackers.